qual que é a forma ideal de governar a sociedade, ao seu ver? Bom, para mim o pior pensamento que tem é o russoniano. É o mito do bom selvagem que é corrompido pelas hierarquias sociais. Isso é negação da civilização, isso é negação da ideia de que nós temos que ter instituições para colocar ordem na sociedade. Mas, por outro lado, eu também desprezo o pensamento do Hobbes. Porque o Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem e ele precisa abdicar da sua liberdade em prol de um suposto contrato social onde ele dá todo o poder para uma instituição, que é o Estado. Só que ele assume, então, que o Estado é o quê? Um grupo de arcanjos infalíveis? Não. O Estado, certamente, ao adquirir esse poder, ele vai se corromper mais do que o resto da humanidade. Porque quanto maior o poder, maior a corrupção. Então, não acredito nem em Rousseau nem em Hobbes. O que eu acredito é que o homem é um ser degradado pelo pecado, que não se pode confiar em outro homem, mas que nós somos capazes de agir bem pela graça de Deus. Então, o que eu defendo é uma sociedade orgânica, onde as pessoas possam ter a liberdade de se associar ou de se dissociar desta ou daquela liderança política. Por quê? Porque é preciso ter hierarquia, ordem, organização, mas ela em si não pode substituir a moral do homem. A moral é absoluta. As instituições são relativas. Então nós não podemos colocar um governo como se fosse absoluto. A correção moral, ela se manifesta na capacidade de se associar ou se desassociar. Então a única saída para a sociedade é um anarcocapitalismo baseado em leis naturais imutáveis. O quanto que a sua cosmovisão é regida pelo catolicismo? 100%. 100%? Absolutamente 100%. Para mim, Deus é quem nos sustenta, é o nosso princípio, é o nosso fim. O nosso objetivo nessa vida é amar e conhecer a Deus, como diz Santo Agostinho. E qualquer pensamento político onde eu não falasse de Deus, eu estaria negando qual é a finalidade última do homem. Casta, qual que é a maneira que mais te entusiasma, para não dizer correta, de se governar a sociedade? Cara, eu entendo o que o Kogos disse, acho que eu gosto dessa visão que ele colocou, né? Você tem que ter algum tipo de contrato social que regule algumas coisas, né? Não é aquela visão do ancapistão utópico, né? Onde todo mundo faz aquilo que quer, a mão invisível do mercado regula tudo e de alguma forma mágica a gente vai dar as mãos e todo mundo vai ser feliz e o mundo vai ser belo, justo e bom. Né? Eu só não tenho uma matriz religiosa como essa, né? Eu sou um cara esotérico, né? Diferente. E eu vejo muito que uma maneira interessante não é ter essa visão do homem ao lobo do homem e temos que nos proteger contra a vilania, né, humana. Eu acho que a gente tem que se proteger contra a estupidez humana, né? Nós somos capazes de fazer coisas muito estúpidas a todo momento. E quando eu vejo em termos de sociedades, eu gosto de um ideal libertário onde você tem espaço para ser você mesmo, fazer as coisas que você queira. Mas enquanto nós vivemos como coletivo, a gente tem que se prevenir contra a nossa própria estupidez. Você pode fazer isso colocando todo o seu poder num grupo de arcanjos míticos estatais, que eu também acho que não é uma boa ideia, ou você pode fazer isso optando por contratos sociais tecnológicos. É aqui que eu gosto muito de cripto. Você pode pegar coisas que seriam leis, que são desobedecidas, corrompidas, subornadas, fraudadas, mal interpretadas e transformar em tecnologia. Então eu sou muito a favor de sociedades com uma boa base tecnológica, onde você pode ter o opt-in, opt-out. Eu concordo com esse contrato ou não, você migra, você troca de arranjo, mas uma vez que você concorda em estar num arranjo, o enforcement, né, a aplicação daquele contrato social, ele é feito por vias automatizadas, tecnológicas, então você minimiza, né, o componente da estupidez humana e da nossa capacidade de fazer as coisas da forma errada, ou da forma que prejudica demais, né, o coletivo, que não é de interesse de ninguém que participa de um arranjo, né, de um contrato social específico. Esse direito ao opt-out, ao exílio, não sei qual que é a tradução exata, é algo que nunca houve em escala de forma tão democrática quanto a gente tem hoje com o nosso capital usando cripto. Se a gente pensar na possibilidade das pessoas trocarem de cidadania, de país, é uma coisa que acontece, mas é super elitizada, né? Sim, claro. É porque a gente ainda pensa muito em termos de estados-nação geofísicos, né? Brasil, Estados Unidos, Índia, Rússia, China. Quando você vai para o mundo cripto, né, o que você tem, até de acordo com as teorias do Balaji, né, dos estados de rede, se você olha para Polkadot, Ethereum, Solana, BNB Chain, Bitcoin, você pode, na ótica dele, entender que isso não são apenas moedas, isso são protótipos de estados-nação. Todos esses caras têm alguns componentes muito interessantes. Por exemplo, todos eles têm a própria moeda. Então eles têm um banco central, eles têm uma política monetária. Todos eles também têm algum tipo de arranjo político. Como é que a gente decide que vai ter um SegWit fork no Bitcoin? Como é que a gente decide que vai ter um merge na Ethereum? Como é que a gente decide se vai ter o FireDancer na Solana?
eles têm diferentes arranjos de governança. Alguns mais ou menos estruturados, alguns mais caóticos e orgânicos, como o do Bitcoin, outros super regulamentados e prototipados, como o da Polkadot, que é uma sequência de câmaras e votos, né? Mas eles têm arranjos políticos próprios, e o que faltaria para você configurar aquilo como um Estado seria a defesa. Né? Num Estado-nação, você vai ter um exército, patrulhamento de fronteira, né? O inimigo não pode cruzar o seu território. Mas uma blockchain é um território virtual, então ela não precisa de pessoas com rifles, tanques e drones. A defesa de uma blockchain vem justamente na forma da criptografia dos seus validadores. Os validadores são a linha de defesa, garantem a integridade da Constituição ou do contrato social, que é a produção dos blocos e a produção dos contratos inteligentes daquela sociedade. E ali a imigração é muito mais fácil. Então, trocar de Ethereum para Solana, hoje pode ser só especulação, mas daqui a pouco pode ser literalmente, cara, estar na sociedade Solana não tá legal para mim, eu vou tirar o meu capital daqui e vou emigrar para outro Estado-nação digital, que é Ethereum, onde eu tenho banco, política monetária, defesa, tenho arranjo político e tenho atividade econômica, né? São os dApps que estão nascendo e construindo coisas ali. Uma das críticas que eu vejo as pessoas fazendo em relação a esse discurso, que me encanta particularmente, é o de que é muito desvairado tu tratar essas coisas como protótipos de nações, sendo que elas não têm uma população permanente e um território físico. Mas se você considera que a gente evolui em termos de mercado, o que o mercado sempre quer? Liquidez, né, cara? Então, você ter uma população permanente, você pode considerar que você tem uma população ilíquida. E isso é ineficiente. Se você permite, você vai nessa linha de livre mercado, uma linha mais hayekiana, cara, ter liquidez populacional é ótimo. Se os seus incentivos socioeconômicos são ruins, as pessoas vão embora. E a sociedade morre. E ela depois se reorganiza e renasce de uma forma que ela consiga atrair pessoas. Para mim, isso é inclusive na linha de que a gente tem que ter mais liquidez. O mercado populacional, digamos assim, civilizatório, né? É ilíquido? O mercado de trabalho também é extremamente líquido. E a gente está sempre procurando novas formas. Por exemplo, a gig economy veio para ficar. Vamos dizer que gig economy foi embora? Não, gig economy já é uma parte da nossa realidade. A gig economy, cara, ela traz um viés de extrema liquidez para o mercado de trabalho. Você não tem mais uma carteira assinada onde você é refém do seu patrão, porque se ele não pagar e se ele não honrar, você não come, você não dorme, você não mora, e ele também não é refém de um sindicato que pressiona a empresa. Essa relação, né, da luta de classes. Quando você entra com uma proposta como a gig economy, o cara tá rodando na Uber. Cara, o Uber começou a sacanear ele, o cara roda 99, o cara roda iFood, o cara roda outra coisa. E a gente pode extrapolar isso para essa crítica, cara. É bom que a gente tenha impermanência populacional, porque isso força o Estado a ser bom o suficiente para manter a pessoa ali dentro porque ela quer. Porque existem incentivos econômicos para estar naquele arranjo socioeconômico. Gostei. Gig economy, caso alguém não saiba, é essa fase da economia em que tá altamente freelancerizada, né? Você consegue trabalhos múltiplos às vezes, concomitantes, você pode ficar pouco tempo num trabalho e tal. E eu gostei da ideia de que o capital se tornou mais líquido, as fronteiras menos relevantes, a força de trabalho também, faz sentido que as populações também sigam essa mesma tendência. Avelino, se você começasse um país do zero, como é que você organizaria ele hoje? Como eu organizaria um país do zero? Então, deixa eu primeiro falar do meu conceito de sociedade, né? Eu sou cristão, assim como o Cogos, mas eu não sou católico. Mas eu sou quase um católico. Qual a diferença para quem é um energúmeno e tá assistindo? Como assim? A diferença do cristão para um católico? Exatamente. Não, tem muitas diferenças, né? Diferenças é mais no âmbito do que a gente acredita mesmo. Porque eu fui criado em família espírita e católica ao mesmo tempo. Então, algumas coisas são ligeiramente diferentes, mas diria que é 95% compatível. Mas, por eu ser cristão, eu acredito que Deus criou todas as coisas. Então, basicamente, o universo inteiro é de propriedade divina. E ele tem o direito sobre a Terra, sobre todas as coisas. Então, por isso eu sou um monarquista, né? Então, eu acredito que Jesus é o rei legítimo. E na ausência dele, ninguém teria os atributos para exercer esse reinado, então eu sou também um anarcocapitalista. Esse é o meu argumento religioso do anarcocapitalismo, né? Posso argumentar ele de forma lógica, de forma econômica, de forma utilitária, mas esse seria um argumento religioso. E acho que o anarcocapitalismo, o capitalismo, é o melhor sistema, apesar de ele ter algumas falhas, é o melhor sistema econômico que já existiu.